Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com muita notícia, com muita informação importante pra gente abordar. Vamos falar bastante sobre a vitória ontem contra o Audax, né? Placar apertado, 1-0. Não faltaram oportunidades do Vasco aí aplicar uma grande goleada, né? A quantidade de gols perdidos pela equipe do Vasco ontem, né? Então a gente vai comentar um pouco aí sobre os pontos positivos, pontos negativos, né? E obviamente as preocupações que ficam aí após as evidências que o Vasco tem que ir ao mercado, principalmente para esse setor de meio campo e ataque aí para o restante da temporada. E também vamos falar sobre o mercado da bola, porque realmente parece que o Vasco está muito próximo de anunciar a contratação de mais um atacante, né? De mais um ponta. A gente vai falar um pouquinho sobre essa negociação e sobre outros jogadores também que podem estar pintando aí no Gigante da Colina já a partir da semana que vem. Então, primeira coisa, quero convidar você, vascaíno, você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para seguir a gente, para vir fazer parte aqui da nossa família, se inscrevendo no canal, lá embaixo, naquele botão vermelho, escrito inscreva-se. Então não esquece, né? Clica lá, ativa o sininho das notificações também, para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, de manhã, de tarde, de noite. E peço ajuda, né? A colaboração, porque vascaíno ajuda vascaíno, né? Eu trago aqui as notícias e quem puder dar aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, fica aí esse pedido, né? Para que esse vídeo possa engajar, crescer aqui no YouTube cada vez mais com a ajuda de vocês. Então corre lá embaixo e clica naquele botãozão com o dedo para cima aí para dar aquela moral, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre a vitória ontem. Uma vitória magra, mas que poderia ter sido uma vitória muito gorda, né? Porque não faltaram oportunidades de gol, né? O Vasco criou muito, foram 30 finalizações na partida, mas realmente aí, cara, a mira do Vasco ontem foi um absurdo, tá? Em todas as questões ali, todos os jogadores, não dá pra poupar absolutamente ninguém, nem sequer o David, que fez o gol da vitória, né? A gente obviamente tem que poupar alguns jogadores que foram muito bem no jogo ontem, né? Acho que tivemos muitos pontos positivos ali no setor defensivo. Léo Jardim, quando exigido, mais uma vez muito bem. Nossos dois laterais, na minha opinião, como sempre, aí apoiando com muita qualidade, voltando para marcar com muita dedicação. O Piton, que na minha opinião é hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, disparado, tá? Com sobras. Lateral direito ali, o Paulo Henrique, mais uma vez mostrando muita disposição, muita questão tática, muita gente não percebe o cara, mas ele é muito importante na recomposição e na liberdade que ele dá também pro ponta, né? Que ontem no primeiro tempo foi o Adson ali pela esquerda. Nosso trio de zaga no primeiro tempo muito bem, o Rojas muito consolidado, Medel, não tem o que falar, Medel é craque hoje, pra minha opinião, tá aí fácil entre os 5 melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Léo ontem muito bem também, apoiando, chegando lá na frente. E aí, pra mim, o grande destaque do Vasco ontem, que foi o Galdames, né? Estreou com personalidade, buscando o jogo. Pra mim, se mostrou um jogador muito mais de criatividade, passes agudos, buscando dar assistências, né? Foi ele responsável ali pela assistência do gol do David. Então, para mim, uma grata surpresa. Achei que era muito mais um jogador de ali jogar um pouco mais resguardado, jogar um pouquinho mais atrás, recuperando bola, e não, mostrou que pode ser uma ótima opção quando o Payet não estiver bem, quando o Payet estiver muito ali sobrecarregado, pode ter certeza que ele vai participar dessas jogadas ali também ofensivas, né? Mostrando ali muita qualidade no passe e nas assistências. Mas aí a gente chega no setor ofensivo, e é onde fica realmente a grande preocupação, porque o Vasco ontem mais uma vez demonstrou muita deficiência. Começar pelo centroavante, o Ryan, coitado, é um menino de 17 anos, vai oscilar, não é a posição dele, ele não é centroavante de origem, ele sempre jogou como segundo atacante na base vascaína, fez muitos gols, fez, mas não está acostumado a jogar de costa para marcação, e ontem ficou evidente isso, sempre que tinha que receber de costas, não conseguia ali, né, fazer a função de centroavante. E aí a gente vai para os pontas. Acho que o Adson tem muita qualidade, é um jogador que vai ajudar muito, mas não é aquele finalizador nato, não é aquele jogador que vai fazer gol em todos os jogos, é um cara que vai dar muitas assistências para o nosso centroavante, se Deus quiser o Verratti se recuperando. A gente chega no David, fez um jogo ontem regular? Fez gol? Fez,
mas está longe de ser o jogador ideal para ser o titular na temporada. E no segundo tempo, entradas do Rossi, entradas do Serginho, não me agradaram, não são jogadores que eu particularmente vejo como opções aí boas para esse elenco do Vasco. Eu preferiria muito mais ter entrado com o Eric Marcos, ter entrado com o Paixão, que é outro menino da base, ou até mesmo ter entrado com o Puma Rodrigues na lateral, na vaga do PH, e ter adiantado o Paulo Henrique, né, o PH, para jogar como ponta direita, porque tem velocidade, tem um bom cruzamento, tem até uma boa finalização. Então acho que o Ramon e o Emiliano acabam pecando muitas vezes nessas substituições no segundo tempo. Mas ficou evidente, ficou claro que o Vasco precisa urgentemente contratar jogadores para o meio e para o ataque. Sistema defensivo, nossos goleiros, cara, acho que tá bem servido. Temos 2 ótimos laterais esquerdos, o Piton e o Vitor Luiz. Temos 3 opções para lateral direita, Puma, Rojas e o PH. Temos 5 zagueiros de qualidade, Rojas, temos o Maicon, temos o Léo, temos o João Vitor e o Medel. Então acho que para o setor defensivo, eu acho que a gente está resguardado, a gente tem boas opções ali para poder, quando necessário, fazer as alterações. Mas do meio para frente, arrisco dizer que o Vasco tem 4 jogadores que eu considero talvez titulares. O Sforza, que está chegando na semana que vem, o nosso Galdames, que chegou agora, talvez 5, né? O Sforza, o Galdames, Payet, que obviamente vai voltar no próximo jogo e é titular, Verratti e Adson. O Adson ainda vai demorar um pouquinho para se adaptar, então é evidente que o Vasco precisa trazer mais peças. Eu acho que o Vasco ainda precisa de um primeiro volante, talvez não vejo no Sforza esse jogador, tem 20 anos, talvez sinta pressão, não é aquele jogador de pegada. Acho que o Vasco tem que buscar mais uma peça aí para essa posição de primeiro volante. Acho também que o Vasco precisa de pelo menos 2 pontas. A gente vai falar sobre o Pedro Henrique já já, mas eu acho que só o Pedro Henrique vai ficar faltando aí mais um jogador e um centroavante, irmão. É óbvio que o Vasco precisa de um jogador ou para ser reserva do Vegetti ou para brigar por posição com o Verratti. Com todo respeito ao Ryan, ainda não está pronto para ser esse atleta aí para o restante da temporada. E aí a gente já chega nesse assunto de mercado da bola, né? Porque obviamente o Vasco está negociando com alguns nomes. Situação do Breno Lopes com o Palmeiras deu uma estagnada, né? Saiu uma notícia ontem que o Palmeiras estava pedindo 4 milhões de euros pelo empréstimo do Breno Lopes. Logo depois o Palmeiras negou essa informação, falou que isso é mentira, que isso aí saiu lá no GE, mas não é verdade, né? Parece que o Vasco está tentando aí convencer o Palmeiras a liberar o Breno Lopes por empréstimo até o final do ano, com opção de comprá-lo aí, caso o jogador queira se transferir para o Vasco, mas a negociação que está muito próxima de ser concretizada é realmente a do PH, que é o Pedro Henrique, jogador de 33 anos do Internacional, né? Um jogador que foi muito importante na última temporada pelo Inter, foi muito importante na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas perdeu espaço esse ano com o Kudê, porque o Inter trouxe 4 jogadores para a mesma posição, e com isso ele não vem jogando. Inclusive ontem o próprio Pedro Henrique no seu Instagram assistiu o jogo do Vasco, postou lá que estava vendo, né, o jogo do Vasco. Então tudo indica que essa negociação deve sair do papel, né? Que ele realmente deve romper o contrato dele com o Internacional e com isso vir em definitivo assinando um contrato de 2 temporadas com o Vasco. Acho que é uma ótima contratação. Jogador rápido, jogador que dá muitas assistências e também sabe fazer gols. Tem essa característica de saber quando chega na cara do gol tirar do goleiro. Então fico contente aí com essa negociação. Situação em relação a outras possibilidades. Ontem tivemos a informação que a situação do Duqueiroz acabou não indo para frente, acabou indo parar no Grêmio, né? O Grêmio também estava no páreo ali, infelizmente uma situação ali de Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, aí acabou inviabilizando a vinda dele para o Vasco. Então acho que é imprescindível, já que o Duqueiroz não vai vir, já que o Duqueiroz não vai chegar, que o Vasco contrate um outro jogador, uma outra peça. Quem será? A gente vai aguardar os próximos dias aí, provavelmente a gente deve ter algum nome pipocando e a gente traz para vocês aqui no decorrer dos nossos próximos vídeos aqui. Galera, não vai embora, o vídeo não acabou. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho a coletiva de imprensa concedida ontem pelo Ramon Dias, para vocês poderem aí acompanhar e ver o que o Ramon falou após a vitória do Vasco ontem. Até eu tô curioso, até eu vou assistir aqui com vocês. Mas enfim, antes de eu passar aqui a coletiva do Ramon, lembrar a galera que ontem eu ganhei uma grana, porque o Vascão ganhou, eu botei 1000zão lá na BetWinner, você que fez o mesmo deve estar se divertindo, deve estar feliz da vida, mas quer fazer sua fezinha para o próximo jogo contra o Fluminense, a BetWinner está dando 130% de bônus quando você deposita lá usando o código promocional Mário2024 e além desse bônus de 130%, eles todo domingo, aproveitar que tem Vasco e Fluminense domingo, eles estão sorteando R$5.000 e 5 camisas dessa daqui, terceiro uniforme do Vasco. Então corre lá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link da BetWinner, pega o código Mário2024,
faça um depósito de pelo menos R$10 para garantir a sua participação nesse sorteio no domingo e ganhar o bônus de 130%. Beleza? Fica agora com a coletiva do Ramon Dias. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! La verdad que desde que llegamos aquí a Manaus fue una recepción increíble. Hacía mucho tiempo que no vivía una cosa así. La verdad fue emocionante. Ficamos impresionados con la torcida. Sabíamos que era así aquí, mas una cosa es saber, otra cosa es vivirlo. La verdad que ficamos muy contentos y sobre todo agradecer por el apoyo y por la torcida. Lo de la torcida hoy fue increíble. Y Ryan es un menino que está en crecimiento. Que todavía tiene mucho para mejorar, mucho tiempo, entonces no le podemos botar la presión de ser el sustituto de Pablo. Mas estamos muy contentos por el trabajo que está haciendo. No, sabíamos la característica de Pablo, es un jugador con muy buen pie, es un jugador dinámico, ficamos muy contentos porque no era fácil. Viene a jugar en Europa, que hoy en este momento está muy frío, jugar acá, que está muy quente y mucha humedad, la verdad que hizo un gran juego y ficamos muy contentos. No es difícil que fiquemos satisfeitos después de un juego, mas porque sabemos la cualidad del grupo, lo que puede dar. De 26 finalizaciones que a gente tuvo, fue poco, mas el comienzo del año, vamos a seguir trabajando, mas ficamos muy contentos con el grupo porque se mostró una solidez que en los últimos juegos de Flamengo para acá se mostró y estamos contentos. A gente no puede ficar aquí siempre falando lo mismo. Precisamos y a gente faló. Matamos, no, de que llegamos a Vasco tenemos que encontrar solución, el entrenador tiene que encontrar solución. Entonces tratamos de probar una cosa, probar otra, porque si ficamos lamentando, el que lleva 6 meses acá en Vasco, sabemos lo duro que fue ficar en primera división. Y hicimos este grupo, fue mucho trabajo para eso. Entonces nosotros ficamos lamentando lo que acontece, queremos, mas gente, el grupo está mentalizado que tiene que seguir trabajando y se tiene que dar lo mejor porque Vasco el año pasado brigó, porque de que llegamos nosotros salimos séptimo. Y vamos a continuar brigando hasta el fin, luchando. El grupo tiene una mentalidad fuerte, que sabe que no se va a relajar nunca. Venga quien venga, acontece que acontece, el grupo va a seguir luchando porque esa es la mentalidad del grupo. Y sí, ojalá Dios quiera puedan venir.